Agora, finalmente, definitivamente, ministro Joaquim Levy. Muito bem. Vamos ver o que eu sou capaz. Talvez eu devesse começar pelo que eu não sou capaz também. Eu receio decepcionar alguns que esperam que eu consiga definir a trajetória da Petrobras, a trajetória da inflação. E eu, se o senador me permitir, eu me declaro mais incompetente que alguns antecessores e não consiga exatamente estabelecer quando é que vai haver a convergência numa direção em outra, até porque eu acho que essa questão de inflação está em muito boas mãos com o presidente do Banco Central, que tem feito um trabalho extremamente consistente, com uma equipe séria. Eu entendo, inclusive, que ele está remoçando a equipe, apresentou alguns nomes ao Senado para serem sabatinados. Alguns são moços, mas extremamente capazes, experientes. Eu vou dar aqui meu testemunho do futuro diretor da Maso, uma pessoa que já prestou inúmeros serviços à Fazenda e ao Banco Central. E eu acho que eu deixaria com o Banco Central falar da inflação. É uma prática que eu reputo como, no mínimo, prudente da minha parte. Mas, enfim, então isso eu não tenho tanto como responder. Eu acho que alguns alertas sobre a questão de não se cair no impasse fiscal, não se acumular uma dívida excessiva, não se ter um gasto acima da despesa e o que isso pode implicar para a capacidade de crescimento de alguns estados, alguns senadores mencionaram. Eu acho que é uma excelente lembrança e que vale muito para a União. Nós temos, como eu tenho dito, estar sempre muito atentos para que nós não caiamos em o quase poderia se chamar, de uma maneira um pouco simplista, uma armadilha fiscal que paralise, porque há gastos permanentes, gastos de funcionalismos, que possam atingir um valor excessivo e diminuam as margens de manobras do governo. Onde isso acontece, quer sejam países, quer sejam estados aqui mesmo que se possa considerar, limita muito a capacidade do setor privado agir, de se criar empregos, etc. Então, mas eu acho que mesmo situações complexas têm solução. Exigem não só coragem política, mas continuidade nos esforços, convencimento da sociedade. Na democracia, o consenso, o convencimento é sempre a ferramenta mais forte, pelo menos daquelas que eu conheço e acredito que possa manejar. Me foi perguntado alguma coisa sobre o custeio. De fato, será um esforço virmos ao nível de 2013. Alguns senadores, agora eu vou reportar, como em algumas reuniões, que alguns senadores manifestaram-se mais confiantes na facilidade de se cortar os custeios, outros apontam dificuldade de se cortar a despesa, cortar na carne, até aí. O que eu acho que elucida a dificuldade de se reduzirem as despesas, não é? De qualquer maneira, indo além dos gestos, a efetiva redução da despesa para cumprimento da meta sempre é difícil. O que nos leva, eu acho, que a uma situação interessante. Já vai há algum tempo que o senador nos perguntou sobre a questão de por que a desoneração da folha é estimada a um custo de 25 bilhões por ano e que, se ela fosse votada hoje, só nos daria, quando se mandou o PL, depois da devolução da MP, ali estaria calculado uma economia para 2015 de apenas 3 bilhões. É exatamente porque a presidente Dilma não eliminou a renúncia inteira, até pela importância que aqui alguns mencionaram, ela apenas reduziu a metade, ou seja, a renúncia caiu para 12 bilhões na questão da desoneração da folha. Agora, 12 bilhões sobre um ano cheio. Quanto mais tempo demora
a aprovação das medidas que foram propostas, evidentemente, maior é o desafio para o cumprimento da meta do superávit. Então, como na sua nova, vamos dizer, roupagem, dados os prazos de efetividade, provavelmente a medida, agora o projeto de lei, será capaz de nos economizar não os 5 bilhões previstos inicialmente, mas apenas 3 bilhões. O que bota também um pouco em contexto a contribuição excepcional que os prefeitos se dispuseram a fazer, sem abrir mão dos recursos, mas abrindo mão de gastá-los esse ano. Porque a questão ali não é uma questão de juros e que os juros não entram no primário. É que na medida em que eles ficam liberados de uma dívida, não tendo mais que pagar, fazer o serviço da dívida, eu acho que, esponte próprio, eles não necessariamente iriam poupá-los. E assim faria uma despesa primária. Nesse sentido que a liberação dos recursos que hoje estão no serviço da dívida dos municípios tenderia a gerar, sim, uma despesa primária de mais ou menos 3 bilhões de reais, que seriam outros 3 bilhões de reais que a gente teria que chegar. Toda vez que você libera dinheiro de uma parte, gasta-se em outra. A proposta que o prefeito Paes aceitou é que ele mantivesse esses recursos, vamos dizer assim, congelados, num depósito judicial, observado pela Justiça, não é um acordo em paralelo, algo assim, foi feito após os adequados movimentos de justiça, ou seja, ele poupa esses recursos desse ano, ele não gasta e, com isso, ele contribui para o nosso resultado primário. Os recursos, obviamente, estão lá, enquanto a questão toda não se concluir no começo do ano que vem, eles não estarão à disposição da Prefeitura, mas dentro do entendimento a ser homologado pela Justiça, vencida essa etapa, aí sim estarão lá com as devidas contas, estarão disponíveis. Então, até alguém perguntou se tudo der certo. Não, o entendimento ali que a Justiça, entendo, deve acolher, é um entendimento que dá segurança ao município, mas contribui para a realização da meta esse ano, porque exatamente o município vai poupar. A questão toda, quando se tem que fazer isso, é assim, eu gasto tudo agora ou preservo para poder gastar melhor amanhã. E o prefeito Eduardo Paes, que tem feito uma gestão financeira muito atenta, né? Já desde a época quando eu tinha a secretária, chamar aqui pelo nome mais colocado, Duda, mas a doutora Eduarda Larroque, e com isso, como eu mencionei, ele inclusive conseguiu reduzir, por ação da própria prefeitura, reduzir a taxa de juros para 6%, ele entendeu que isso era viável, possível, e eu acredito que outras cidades estejam dispostas a fazer isso, dando uma contribuição federativa, sem prejuízo, mas dando uma contribuição federativa à consecução da meta fiscal. Como foi observada, alguém mencionou, o resultado do começo desse ano não foi fácil. Nós tivemos um resultado primário que, obviamente, nos diz que temos que continuar agindo, temos que continuar tomando todas as medidas que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige quando se quer atingir uma meta. Então, a presteza em se conseguir a efetividade das medidas, a importância de se pouparem esses 3 bilhões da questão lá da Lei Complementar 148, era exatamente a relevância disso está exatamente refletido no resultado do Tesouro que foi divulgado ainda essa manhã.
Então, uma questão também que me foi colocada é a questão de RAP e de como é que nós vamos fazer o contingenciamento, etc. Como foi sugerido por alguns, não será fácil voltar aos níveis de 2013. Mas é necessário. Há alguns anos o Brasil já desenvolveu, vamos dizer, uma certa técnica em fazer isso, que não se dão cortes rasos. Primeiro, há uma liberdade dos próprios órgãos decidirem, dentro de certos parâmetros, como gastar, porque, às vezes, como eu mencionei, custeio, inspeção sanitária que permite a exportação, que permite o reconhecimento da qualidade do nosso grão, da nossa carne, dos nossos suínos, isso é custeio. Bom, é isso que a gente preserva, é talvez uma viagem de um funcionário, se bem que também na inspeção o funcionário tem que viajar. Como se pode otimizar isso? Algumas coisas que as empresas podem fazer e se faz uma verificação de tempos em tempos, como até nos Estados Unidos, ou precisa ter... Há uma série de coisas que se podem imaginar nos mais diversos setores. Eu peguei um porque aqui havia alguns senadores da agricultura, e a agricultura é tão importante para o Brasil, mas inúmeras outras questões. Mas, certamente, por isso que até eu mencionei lá no quadrinho, que há um grupo de trabalho para olhar como que efetivamente se pode baixar os custos de uma maneira, vamos dizer, inteligente. Nunca é fácil, mas inteligente. Eu acho que a questão do RAP também demonstra uma disciplina. O que foi aquele decreto? Aquele decreto diz há uma série de projetos em diversos estágios de evolução. Vamos dar uma parada, vamos olhar e até vamos priorizar esses decretos, conversando com as contrapartes. Isso é essencial. Eu não sei todos os detalhes, todas as regras com que essa organização, priorização dos gastos dos RAPs será feita, mas o objetivo é exatamente se conseguir uma priorização, se é também fazer uma sinalização para as contrapartes, porque às vezes também as prioridades, tem governo novo, muda um pouco a prioridade, então, com isso se dá uma visão, mais uma vez, é uma ferramenta de gestão. Se dá uma visão de temos uns tantas atividades, quais que se vai priorizar, até também atendendo dentro do espaço que se tem para realizar e avançar as coisas. Eu acho que a questão aí que o ministro, senador Serra põe de baixar as tarifas externas para estimular o comércio, ele fala aqui no contexto da União, do Mercosul, evidentemente, eu acho que isso é também um tópico interessante, sempre é um estímulo à concorrência, sempre é um estímulo à economia, diminuir o protecionismo. E, de fato, há algumas possibilidades de negociações externas que permitem, eventualmente, baixar tarifas do Brasil e, eventualmente, também picos tarifários do outro lado. Essa é toda a negociação e, do ponto de vista de tratados bilaterais, são isso. Foi recentemente feito algo no sentido, por exemplo, com o México, que foi um tratado, um acordo, não é um tratado, assinado em 2002 pelo MEDI, que ainda era o nosso estimado embaixador Sérgio Amaral, e ele foi agora renovado em condições um pouco diferentes. Houve uma questão de cota, mas com muita atenção, inclusive termos técnicos, eu sei que o senador gosta, questão de regras de origem, daqueles detalhes que sempre são envolvidos. Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, não sei se há peias de nossos parceiros no Mercosul que impeçam a gente a baixar, talvez, um pouco o valor mediano e médio das nossas tarifas, que realmente, comparado com os nossos pares, da maior parte dos países, são um pouco altos. Tanto assim que essa é uma razão de ter uma proliferação dos chamados extratarifários, que são importantes na questão dos equipamentos, mas é uma atividade ad hoc que, aliás, ocupa um bocado de tempo e gente dos custos, aí, quando se fala de eficiência, obviamente toda decisão e todo o ritual para os extratarifários é custeio também, né? Mas, enfim, então,
Você me citou, queria Sim. só precisar uma questão sobre o que eu disse. O que eu disse é que nós temos que eliminar a união alfandegária do Mercosul, não o livre comércio. Por quê? Porque com a união alfandegária, se o Brasil quiser fazer um acordo bilateral, eu me lembro, ministro da Saúde, fui à Índia para abrir o mercado de medicamentos brasileiro para os indianos, que produziam muito barato. Pois bem, nós podíamos ter levado como contrapartida que eles abrissem mais seu mercado para ônibus automóvel, para ônibus, caminhão e avião. Isso não foi possível, porque precisava levar junto o Paraguai, o Uruguai e a Argentina, e eles precisam obter vantagens nesse entendimento. Isso bloqueou o comércio brasileiro. Não tem a ver com tarifas, tem a ver com soberania da política comercial para fazer acordo. Se quisermos fazer um acordo com os Estados Unidos, isso só será possível se Uruguai, Paraguai, Argentina e agora, imaginem, a Bolívia e a Venezuela levarem vantagem. Essa é a questão básica. Isso o governo, em 6 meses, pode resolver. É uma medida, não é nada do outro mundo, e é uma coisa que eu acredito seria de consenso nacional. Sim, eu só comentei que normalmente acordos bilaterais têm a ver com baixar tarifas dos dois lados. Por isso que eu falei, não sei se os nossos parceiros constituem peias para nós fazermos esse movimento de redução de tarifas. Não são mais tarifas, não é que isso não tem importância. Os problemas são as barreiras não tarifárias, inclusive com os Estados Unidos. A questão chave é o que não é tarifa, são especificações e tudo mais. Isso é que exige uma negociação intensa. E o ministro Armando foi exatamente, já teve sucesso em algumas, são muito específicas, ladrilhos. Nós teríamos todos para sermos competitivos não se chama ladrilho, acho que é porcelana, o nome que se tem, mas enfim, cerâmicas, etc. Ele foi exatamente abrir o mercado americano lá. Deixa eu fazer um outro comentário, talvez, importante, que tem a ver também já com o senador mencionou. Eu acredito que sim, a gente é um objetivo talvez longínquo, mas diminuir a dualidade no mercado de juros é muito importante. Eu vou fazer um comentário bastante técnico, mas assim, parte da questão lá dos swaps se deve a duas coisas. Uma é uma necessidade de esterilização das reservas internacionais, mas também se deve ao fato de um controle de liquidez. Agora, aqui no Brasil, é importante entender as coisas no conjunto. Por exemplo, toda vez que eu uso recursos, eu libero recursos do depósito compulsórios que deveriam estar esterilizados, eu uso para financiar a atividade A, B, C ou D, eu estou reinjetando esses recursos na economia. Bom, aí o Banco Central tem que ir lá e trazer essa liquidez de volta. E o problema da dualidade é que eu injeto eles baratinhos e o Banco Central tem que trazer eles de volta caro. Então é por isso que eu tenho falado da importância de se procurar diminuir a dualidade. Toda vez que eu dou mais liquidez a preços baratos, para manter a coisa, o equilíbrio macroeconômico, o controle da inflação e tal, essa liquidez que é dada aqui, que às vezes também é o próprio impulso fiscal, o governo começa a gastar, enfim, tudo isso que a gente dá com uma mão, eu estou ficando até meio retórico, né? Acaba o Banco Central tendo que tirar com a outra. E aí há custos. Então, na verdade, o que precisa é muita disciplina com a mão esquerda, vamos dizer assim, eu sou canhoto até, mas com a mão esquerda do que está se dando, o que se dá barato, o que se dá, que são todos importantes, etc. Mas que na hora do equilíbrio, até para equilibrar a demanda e oferta, às vezes o Banco Central tem que trazer de volta. Então, o swap é um exemplo, na verdade, dessa situação. Enquanto mais se diminuem, por exemplo, se redestinam os depósitos compulsórios, ou seja, se aumenta a liquidez da economia, mais o Banco Central tem que puxar, e aí é um custo. São escolhas, né? Bom, vamos apoiar isso, bom, e ali tem um custo do outro lado. Mas é só um esclarecimento de natureza técnica. Me foi perguntada a questão dos impostos. Eu vou ser bastante transparente. Eu acho que seria inadequado dizer assim, jamais trarei um imposto novo. Eu acho que o governo tem que estar
ter a liberdade de tomar as ações que são necessárias em defesa do interesse. Agora, certamente, qualquer coisa que seja feita, será feita com muita parcimônia. E, antes de inventar novo imposto, eu acho que a gente tem que acertar os que estão aí. Eu tenho comentado na própria questão de algum imposto sobre a tributação sobre instrumentos financeiros, em que a proliferação, mais uma vez, proliferação de uma vantagem aqui, uma vantagem acolá, acabou criando um pouco de desequilíbrios. E a gente tem que, não é fácil, a gente tem que retomar esses equilíbrios. Eu acho que, até respondendo também algumas outras questões, eu acho assim, há muito o que fazer. Sempre há muito o que fazer, há muito o que orientar. Tem um nome bonito, às vezes, para uma coisa chamada agenda micro e outras coisas. Nós temos que continuar, sim, organizando a economia, estabelecendo regras que deem segurança para os investidores, os trabalhadores também. Eu acho que esse é um trabalho conjunto, inclusive, eu diria, até como eu acredito que há consenso, um consenso bastante amplo em certas áreas, assim como hoje é um consenso que a inflação tem que ser controlada e tal. E, então, há inclusive também a possibilidade de até algumas coisas que são suprapartidárias, porque são essenciais para nós conseguirmos estabelecer essa trajetória do investimento, desses eixos. A própria questão, alguém perguntou, mas eu acho que mais do que discurso, de explicações, por que foi assim, por que foi assado, o que interessa realmente é o que você está disposto a fazer. Qual é a sinalização para frente? E o governo tem procurado dessa sinalização para frente. Eu acho que nós temos um longo e importantíssimo trabalho em relação, por exemplo, às concessões. Não é fácil fazer concessão. Nós vamos ter que fazer esse trabalho, agora que tem menos recursos disponíveis para os bancos públicos. Haverá uma reflexão, nós vamos depender, alguém pergunta, com que recurso que vai fazer? Vou ter que fazer em boa parte com recursos do setor privado, tanto setor privado doméstico quanto setor privado externo. Vai ser mais difícil? Provavelmente sim, mas o país tem condições de fazer isso. E é nesse contexto da gente ir organizando, tantos aí falam, bom, queremos organizar aqui ou acolá, que eu tenho sublinhado essa questão, a senadora levantou, essa questão vamos dizer assim, um pouco do sequenciamento. Eu aprendi isso até quando a gente trabalhava no exterior. As políticas públicas, é muito importante a gente tê-las na sequência correta. É minha convicção, obviamente eu deixo a cada um ter a sua análise, porque, no fundo, é a responsabilidade na votação, mas a minha convicção é que a votação, primeiro, vamos dizer, do cronograma das tarifas, qualquer que ele seja, se é 8 anos, se é 10 anos, se é 12 anos, qualquer que ele seja, mas estabelecido isso, após isso se fazer a convalidação, para mim, me parece ser o que é mais robusto, porque a convalidação, sem ter resolvido o outro problema, corre o grande risco da gente resolver o problema hoje e amanhã ele reaparecer igualzinho. Então, tá bom, resolveu parte do problema, mas a gente não resolve, talvez, o problema mais sério. E também, evidentemente, que, como alguns me sugerem, a simples votação aqui não vai exatamente, ela vai trazer, talvez, aqui eu não sei se todos concordariam, mas tem um risco, avalio que há um risco de trazer um complicador sem realmente ser efetivo. Quer dizer, bom, vota aqui, vai para lá, criou mais um fator de complicação sem ter resolvido nada, nem sequer para o próprio STF, porque ele vai olhar e dizer, mas está lá na Câmara, e aí? Então, é só por isso que eu tenho. Agora, é um desafio grande conseguir conciliar, recuperar o que já foi acordado no governo passado, chamar, e aí está o Tostes e outros, chamar todos os secretários, que eles consultarem também seus governadores, seus senadores, para a gente revalidar um pouco as coisas na linha do que foi acordado em 2014 e rever. E também a própria capacidade da União. Por isso que eu separo, inclusive, e insisto aqui, presidente, separar um pouco a ideia de a gente concluir
a política tomar a decisão, estabelecer do que exatamente a velocidade que tem que montar. O senador Bezerra falou, tem 26 anos. Eu acho que se a gente chegar a um acordo, mesmo que esse acordo seja um pouco mais longo, depois que o trem, seria quase mineiro aqui, né? Depois que o trem partiu, aí a coisa vai bem. Eu tenho certeza que ele vai seguir pelos trilhos, vai subir a serra e tudo vai dar certo. Agora, o importante, inclusive para destravar as decisões de investimento, é esse acordo ser estabelecido, ele ser consagrado, tá certo? Uma regra, como eu digo, equilibrada e que pode ser talvez mais moderada. Não vou convergir em 4 anos, não vou convergir em 4 anos, e daí? Mas se eu estou dando a sinalização que eu vou convergir em 8, ou até, digamos, como eu falei, alguns senadores me disseram, não, mas vamos fazer o seguinte, nos 2 primeiros anos, a gente está agora no meio de um ajuste, não mexe nada, sabe que depois vai começar de verdade. Se isso estiver acordado, confirmado, com força de lei, e o reloginho começar a tocar, os investidores vão ter confiança de investir no Pará, porque agora eles sabem que os créditos, quando a fábrica ficar pronta, ela já vai estar começando já não vai estar acumulando crédito, como estaria acumulando pelo regime antigo. Então ele diz, ok, até nos 2, 3 primeiros anos ainda vou acumular um pouquinho de crédito, vai ser aquele esforço todo, mas daqui a pouco o meu problema está resolvido, tá certo? Então, é aí que eu distingo, senadora, a questão, primeiro, do sequenciamento e, segundo, que o importante é a gente chegar a um acordo, se o Senado assim decidir, fazer aquela coisa que ele é a única instituição no país, que está no mundo, né, que pode fazer, que é estabelecer as alíquotas por resolução. Ninguém mais pode substituir ao Senado. Feito isso, a sinalização para o investimento será muito forte e permitirá se fazer uma convalidação que seja permanente, e não uma convalidação que daqui a 2 anos seja necessário correr e fazer uma outra. Talvez eu esteja falando uma coisa de uma forma muito esquemática, mas eu acho que é robusto enquanto estratégia para se lidar com esse trabalho. E, ao mesmo tempo, permite, obviamente eu tenho que ter extremo cuidado, mas também permite a União modular um pouco o quanto que ela tem que facilitar esse processo na medida em que como é que se diz, a evolução vai se dando aos poucos. Quer dizer, mais uma vez, eu não posso, seria absurdo, neste momento, inventar uma nova despesa para a União nos próximos 2 anos. Mas, muito gradualmente, com todos os cálculos que hoje a gente pode fazer para realmente medir quais seriam eventuais custos de compensação, torna-se uma coisa que eu acho que é um pouco mais conversável e que se pode desenhar dentro de um planejamento de médio prazo. Eu acho que cada vez mais o Brasil precisa de um planejamento de médio prazo da sua realidade fiscal. Nós temos que olhar como que vai estar a fiscalidade daqui a 10 anos. Como vão estar os impostos daqui a 10 anos? Como vão estar as despesas daqui a 10 anos? Eu acho que esse é um exercício que hoje em dia é absolutamente indispensável nós fazermos, porque eu tenho certeza que o investidor, principalmente que ele vai fazer grande, ele se pergunta, como é que vai estar o Brasil daqui a 10 anos? Como é que vai estar a questão de impostos? Como é que vai estar a questão fiscal? O quanto que essa questão fiscal vai permitir os juros estarem daqui a 10 anos? Então, certamente nós na Fazenda vamos estar fazendo essa reflexão, mas eu acho que é uma reflexão que é extremamente oportuna, inclusive fazer no Congresso, desenhar cenários de sustentabilidade fiscal para o Brasil. Eu acho que, se me permite, termos uma discussão sobre esse cenário de sustentabilidade fiscal para o Brasil vai facilitar enormemente uma infinidade de decisões de organizar e também dar uma sinalização extraordinária para os investidores. Eu tenho certeza que, se houver um consenso sobre um cenário fiscal para os próximos 10 anos, a nossa nota de rating, a conversa sobre rating vai ser muito diferente. Não vai ser uma conversa
de redução, de especulação. Pode vir a ser uma conversa de melhora de rating e, com isso, queda de taxa de juros, ampliação das possibilidades de investimento, interesse internacional. Eu acho que, realmente, nesse momento, essa discussão, até por essa razão que eu mencionei na já longínquo início dessa sessão, de que nós vivemos um momento, vamos dizer assim, de ciclo, né? A mudança das commodities, etc. e tal, isso não é uma questão de um ano, é uma questão que vai perdurar. Então, acho que é importante a gente reavaliar as nossas perspectivas de médio até longo prazo, 10 anos, de sustentabilidade fiscal, e daí passar a sinalização do que a gente considera que sejam cenários macroeconômicos, cenários de crescimento nesse período. E, a partir daí, eu acho que a gente consegue desenvolver com muito mais segurança uma série de iniciativas para lidar com problemas específicos. Em qualquer empresa, primeiro se vê o macro, o mercado, o que a empresa pode ser, e depois a gente vai estudando projetos específicos. Então, eu acho que até seguindo o repto que o presidente tinha me posto de lançar alguma coisa um pouco mais longo prazo, eu acho que, além daqueles eixos que eu mencionei, seria muito interessante se pudéssemos, e lá na Fazenda nós podemos motivar algumas coisas assim, fazer uma discussão de cenários fiscais de médio e de longo prazo, digamos de 10 anos. Isso daria conforto aos estados, daria conforto aos investidores e certamente poderia ter um impacto extremamente positivo na orientação para um novo ciclo de crescimento e de geração de emprego, que é o objetivo do governo, e eu tenho certeza que é o objetivo de cada um aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado pela paciência de todos e pela gentileza e o carinho que eu pude receber aqui.